Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Durão, xerifão, machão ou apenas mais um marqueteiro de boné surfando no medo do cidadão. No Rasta News de hoje, falaremos deste fenômeno que prometeu quebrar o duopólio político de El Salvador e passou a governar vendendo eficiência como justiça. No Rasta News de hoje, Nayib Bukele. Na eleição presidencial de 2019, El Salvador chegou com a cara esfolada, parecendo um mendigo, currado e cagado no meio fio. Por anos a fio, o país conviveu com uma das taxas de homicídios mais altas do mundo. Bairros inteiros estavam sob o domínio de MS-13 e Barrio 18. Comerciantes pagavam uma taxa como um imposto paralelo. Motoristas de ônibus escolhiam suas rotas de acordo com o medo. Famílias viviam um toque de recolher que não estava em nenhuma lei, mas todo mundo obedecia. No governo, os partidos Arena e FMLN, após diversos revezamentos no poder, estavam desacreditados. A confiança social havia se rompido. O eleitor não queria mais um painel de políticas públicas, queria uma solução para não ter que ficar se cagando diariamente do trajeto de casa para o trabalho. Foi aí, no vácuo, in the void, que surgiu um jovem de boné prometendo mudanças. Era ele, Nayib Bukele. Antes de ser presidente, Bukele foi dono de concessionária de carros, dono de balada e, por fim, publicitário. Ofício tradicionalmente quilingue de lapidar imagem e vender falcatruas. Muita gente não sabe ou se esquece, mas ele entrou na política pelo FMLN, que é um partido que integra o Fórum de São Paulo. Pois é, meu amigo, o grupo articulado pelo PT do nosso presidente Lula. Para ser justo, o seu discurso era o do gestor moderno, né? Mais tecnologias, obras rápidas, redes sociais funcionando como uma grande ágora, serviços públicos de qualidade. É aquele negócio, né? Nem direita, nem esquerda, eficiência. O cara era tipo um João Palmoledo, mas ao contrário do Palmoledo, que tem o carisma de um cabide, né? O cara é basicamente uma ausência com CPF, né? Não existe solidão mais angustiante que a companhia de um João Palmoledo, né? Bom, o Bukele tem o carisma 18, né? Tirou ali, ó, 666 nos dados e a sua projeção nacional cresceu rapidamente, até que a casa do FMLN ficou pequena demais para acolher este personagem. Oficialmente, o FMLN o expulsou por indisciplina e agressões verbais a uma dirigente do partido. Bukele rebateu dizendo que era perseguição da velha guarda, que não aceitava sua forma de governar e se comunicar. A expulsão serviu para o Bukele ganhar o crachá de outsider perseguido pelo mainstream. Todo mundo já viu esse filme, né? A crise virou trampolim. Em 2018, Bukele criou o partido Nuevas Ideias e em 2019 venceu as eleições presidenciais com o discurso do nenhum nem outro, né? Prometendo quebrar o duopólio Arena e FMLN, que governou o país por décadas e que já estava ficando com áreas de teatro das tesouras. Mas foi em 9 de fevereiro de 2020 que Bukele, já eleito e no cargo de presidente, começou a mostrar a que veio. Na época, ele buscava aprovar o empréstimo de 109 milhões de dólares para o plano de controle territorial, que visava melhorar a tecnologia das forças de segurança do país. Com parte dos deputados boicotando, Bukele entrou na Assembleia escoltado por militares e policiais armados, ocupou o plenário, sentou na cadeira do presidente e fez uma oração pedindo por paciência. Do lado de fora havia apoiadores convocados e ele deu então um ultimato de uma semana para a galera se resolver. O ato foi lido como uma intimidação do Legislativo e depois a Suprema Corte proibiu usar as Forças Armadas e a polícia para pressionar a Assembleia. A partir dali, o estilo de jogo do Bukele ficou um pouco mais argentino, adotando a catimba. 2 anos depois daquele 9 de fevereiro, a catimba virou uma jogada que mudou o destino de El Salvador.
Em março de 2022, El Salvador passou por um fim de semana de violência sinistra. No sábado, dia 26, ocorreram 62 homicídios atribuídos às maras, ou seja, gangues de tráfico salvadorenhas. 62 assassinatos num país menor do que Sergipe, né? No dia seguinte, o governo decretou estado de exceção e a Assembleia aprovou. A partir daí, a medida passou a ser renovada mês a mês, abrindo espaço para prisões rápidas e com menos garantias imediatas para o detido. Os homicídios caíram e a população sentiu alívio nas ruas. Porém, meus rastos e rastas, esta é a tragédia do estatismo. Quando o poder e a ação aumentam, também aumentam os erros e a dificuldade de corrigi-los. Houve prisões com base em boatos, em lendas, em fofocas. Teve gente que aproveitou que a polícia estava fazendo a limpa e resolveu denunciar o vizinho mala de estar envolvido com a criminalidade só para se livrar do maluco. Alguns critérios para prisões eram bastante duvidosos, tipo amizade com algum detido. Outros critérios eram mais estilo dondoca, tipo tatuagem, né? Para dondoca, a tatuagem é um grande indício de criminalidade, principalmente a tatuagem na cara. Então, se tem tatuagem na cara, pode levar, porque certamente é um bandido. José Santos Alfaro Ayala, líder comunitário e assim como o Azevedo, pai de 2 filhos, foi levado em janeiro de 2024 e passou 88 dias preso até ser solto após a própria comunidade provar que ele era apenas um pai de família. Já o jovem Melvin Reyes foi detido. Um juiz mandou soltar 20 dias depois e a polícia o recapturou minutos mais tarde, alegando que ele tinha uma ficha no sistema, Stonks, né? Houve também famílias inteiras, como os irmãos Rivera, né? 5 detidos a partir de uma chamada anônima. 3 libertados meses depois, 2 ainda presos, apesar de já terem documentos da justiça autorizando a soltura. Esses são alguns casos de arbitrariedade que mostram o custo de acelerar a máquina. Pode parecer relevante porque na hora da estatística, quem se fode é um geral, né? É o gênero bandido. Mas quando é o teu pai, teu filho ou teu irmão sendo jogado numa cadeia recheada de gangues assassinas, o geral vira rapidamente um particular. Eu fico com cagaço só de ver as fotos dos traficantes salvadorenhos. Os caras são sinistros, meu irmão. As tatuagens do capeta na cara, 666 no peito, né? Aquele lugar cinza com aquela água podre, meu irmão. Os caras amontoados, parece um fim de semana em Itajaí com o show do Post Malone. A galera do PCC parece até gente boa se você comparar apenas a cara dos malucos, né? Se um membro do Comando Vermelho chegar no meu churrasco, eu acho que ele passa despercebido, né? Vai parecer só mais um carioca qualquer ou algum ministro. A real é que a galera em El Salvador resolveu não jogar mais no estilo Bolsonaro, o famoso dentro das 4 linhas da Constituição, e passaram a driblar até o bandeirinha e o técnico. Desde o início dessa mudança, o país alongou o prazo de prisões preventivas para dezenas de milhares de detidos, a maioria ainda sem julgamento. E não podemos ignorar que, de fato, El Salvador saiu de uma guerra. Por muitos anos, El Salvador e Honduras foram os 2 países mais violentos do mundo. Em 2015, a cada 100 mil habitantes, 105 foram mortos. Foram quase 7 mil pessoas. Para vocês terem uma ideia, se a gente aplicasse esses números ao Brasil, a gente teria 210 mil pessoas assassinadas em um ano, né? O nosso recorde foi 65 mil mortos em 2017, o que já é terrível, né? Mas El Salvador chegou a ter números relativos 3 vezes piores do que os nossos. É uma desgraça completamente desproporcionada. E é daí, dessa realidade muito sinistra, que nasce a devoção ao Bukele. Meu irmão, os salvadorenhos já estavam que não aguentavam mais, né? De repente, o cidadão podia ali respirar, vendo sinais de mudança, né? Fila de preso, drones sobre os presídios e número de homicídios caindo a patamares de países da Europa, né? O povo, então, celebrava. A rua voltou a ser do cidadão de bem que trabalha, né? O direitista precisa parar com esse negócio de cidadão de bem que trabalha, né? Trabalho não é bem não, meu amigo, é castigo. Com sucesso na segurança, Bukele então aproveitou para desenvolver o seu personagem e passou a se apresentar também como o presidente jovem das tecnologias cripto. Em 2021, ele transformou o Bitcoin em moeda de curso legal em Salvador. Lançou uma carteira estatal e passou a divulgar as compras oficiais de Bitcoins. A ideia por trás era atrair investimento e turismo, baratear as remessas dos salvadorenhos no exterior e marcar El Salvador como o país da inovação. Na prática, esse movimento serviu mais para marketing do que para uso cotidiano, já que o salvadorenho comum continua sem nunca ter usado Bitcoin. Mas para o público ficou claro: boné, óculos, trade no X e pitch para investidor. Esse é o cara! Pacificou o país e agora vai enriquecer o povo. Com tanto sucesso, veio a tentação de ficar mais um tempinho no poder. E então, foi feita uma reinterpretação da Constituição para abrir a
possibilidade de reeleição, onde a leitura tradicional a impedia. Os aplausos viraram mais votos, e nas eleições de fevereiro de 2024, Bukele passou de 80% dos votos e o seu partido ficou com 54 das 60 cadeiras da Assembleia. Agora, em agosto de 2025, o Bukele aproveitou a sua maioria para mudar a Constituição salvadorenha e permitir que ele possa ser reeleito infinitamente, sem nenhum limite. Não se mexe em time que está vencendo, não é mesmo? Bukele resolveu ser técnico de si mesmo e que seria uma boa que ele ficasse em campo. Se tudo der certo, quem sabe mais algumas décadas, né? Eu nunca acho bom quando o maluco começa a acumular cargo, né? A gente já viu no Brasil o que é que acontece quando a mesma pessoa faz o papel de confederação, juiz, patrocinador, imprensa, jogador e massagista. O cara dá a notícia, paga a publicidade, escreve a regra, apita a falta e ainda sofre a falta. Em El Salvador, Bukele quer apenas ser o técnico que mantém a si mesmo em campo por mais um tempo. Infelizmente, a violência que tomou os países latino-americanos criou uma confusão na cabeça das pessoas. Muita gente acredita que esquerda é sinônimo de caos e desordem e que direita é sinônimo de lei e justiça contra a bandidagem. Só que o discurso de esquerda de vitimização dos criminosos é uma estratégia revolucionária. Na cabeça do esquerdista esotérico, né, o iniciado mesmo, né, de alguma consequência, não o fã-clube descartável que vai pro paredão nas primeiras décadas de revolução. Né. Para esse esquerdista esotérico, justificar o crime serve para desestabilizar a sociedade capitalista e acelerar a tal luta de classes. Mas bastaria haver uma revolução socialista, que aí de repente todo esse crime defendido pela esquerda passa a ser visto imediatamente como um ato antirrevolucionário que poderia desestabilizar o desenrolar da revolução. E daí o crime já não é bom, já não é mais bem visto. Na verdade, não precisa nem ser tão esotérico assim, né? Diversos desses comunistas de podcast confessam ter essa mentalidade de que crime é bom no capitalismo e no socialismo é ruim. Ou seja, é o bom e velho canalha. Os caras são canalha, mas tá longe de ser verdade que eles apenas desejam a bagunça e a anarquia. Muito pelo contrário, eles querem uma ordem autoritária que molde a sociedade de maneira bastante rígida, munidos da crença religiosa que eles têm em sua própria bondade e maravilhosas intenções. Daí surge um Bukele e a primeira reação das pessoas não é apenas achar positivo que menos pessoas estejam morrendo, mas elas passam a reconhecer este político como um político conservador de direita. Mesmo que ele nunca tenha se declarado conservador ou de direita, mas a realidade é apenas esta. Hoje ele está alinhado ao Trump, mas nada impede que daqui a algumas décadas ele esteja de um lado completamente antagônico. Né? Até Fidel Castro começou como amigo da América. Em 59, logo após a Revolução Cubana, ele ia lá para Washington, fazia discurso em universidade americana, né? Falava com jornalista. No ano seguinte, quando os Estados Unidos começaram a se opor a algumas reformas, Castro se aproximou da União Soviética e se declarou comunista. Então, quem será Bukele? Quem será? Não sei. Trump é hoje e amanhã jamais será. Mas o Putin é até que a morte os separe. De direita ou esquerda, quanto mais um governante é limitado por regras que o antecedem, mais a população tem seus direitos e liberdade protegidos. Quando o governo vira tecnocracia baseada em o gráfico subiu, então vale, tome cuidado, meu amigo, tome cuidado. A história já mostrou como é o atalho do aplauso, né? É plebiscito, é aprovação maciça, tudo isso serve muitas vezes para concentrar poder e reescrever a regra a cada dia. Né? Então temos aí grandes casos, o Perón que zoou a Argentina e jogou o país no lixo por décadas, a gente tem a dobradinha Hugo Chávez e Maduro, esse negócio de transformar a lei na mera vontade do governante embalada nos votos da semana, tem tudo para acabar num grande tropeço no frango. Muitos dizem que criticar o Bukele é ficar preso no paradigma da democracia como única forma de governo justo. Quem fala isso não percebe que o Bukele está expandindo seu poder por vias formais democráticas na Assembleia Legislativa. Porra, meu irmão, desde a época do banho dos campeões na Grécia, que todo mundo sabe que o desenvolvimento natural da democracia é chegar à tirania. Quando a soma de todos os apetites e direitos da galerosidade ali, a galera da geral, a galera do lado do sol, a galera que mija e joga no corpo para passar o calor, quando essa porra toda colapsa na mais completa inabilidade de dizer o que é certo e o que é errado, quando o direito é apenas a expressão de um desejo, esse é o momento do ataque de oportunidade do tirano. Eu gostaria que o mundo entendesse de fato que quando, por medo de uma tirania, eles acham que a democracia precisa ser mais democrática, é exatamente a tirania que eles estão convidando para o jantar. Como diria o filósofo Harvey Dent, ou morre-se herói, ou vive-se o suficiente para se ver transformado em vilão.
Então não pense aí que o Bukele vai estabelecer uma bela monarquia, até porque monarquia não se justifica por vitória eleitoral, meu irmão. Ela se funda numa autoridade que antecede o ocupante do trono e o limita, né? É juramento público, é lei superior, sucessão dinástica e a ideia de que o rei governa sobre Deus e sobre a lei. Se a gente pensar na monarquia já degenerada, aquela que já é meio ruim, né? Tipo rei putanheiro, príncipe mangina, né? A gente tá aí falando de pelo menos uns 2 ou 3 graus de excelência antes da democracia. O poder é canalizado por ritos e regras que não foram criados pelo próprio governante, né? É um arranjo que não é propriedade de ninguém, que dá continuidade e que ajuda a conter impulsos, né? Muito diferente do totalitarismo moderno, que concentra-se na vontade do político e do partido. Numa monarquia bem formada, o governante é guardião de um patrimônio jurídico e moral que ultrapassa ele. Desde a distinção clássica entre as duas espadas, né, a da autoridade espiritual e do poder temporal, existe a ideia de um freio moral acima do governante, algo que mede o que ele faz. A imagem que separa a autoridade sacra dos pontífices da regalis potestas dos reis. Essa fórmula aparece na carta do Papa Gelásio I ao imperador Anastácio, né, em 494. Cada ordem tem a sua área e em matéria de fé e moral, o imperador presta conta aos sacerdotes. A metáfora vem das duas espadas do Evangelho e ganhou leitura política na Idade Média. Em 1302, a bula Unam Sanctam de Bonifácio VIII fala explicitamente da espada espiritual e da temporal e sustenta que ambas estão sob a igreja, ou seja, abaixo de Deus. O rei é apenas um homem com uma missão que não é privilégio, é obrigação. O Bukele apoia seu poder da vontade popular. Uma comparação, né? Bukele versus família real brasileira, né? O Bukele é o quê? Ex-dono de boate, coleciona carro, pinta barba, pinta o cabelo, toma uns 4 Red Bull por dia, né? O maluco tem um estilo ali que é mix de techno, crypto geek do Vale do Silício com um brasileiro que vai na balada de Arrocha cantar "Aí vó, tô estourado, tô estourado, vó, tô estourado, vó, tô estourado e o sistema tá ligado", né? Isso quando ele não anda por aí de bermuda e boné pra trás, né? Igual um trombadinha. Na minha monarquia ideal, bermuda e boné pra trás seria direto pro presídio. Na área da cultura, Bukele promove eventos de Lego, Star Wars e Harry Potter na Biblioteca Nacional. Já as figuras nobres da Casa Imperial Brasileira, sem cargo de poder, exibem há décadas uma vida pública de sobriedade e deferência à sua história, um discurso religioso estável e coerente. Por Dom Luiz e Dom Bertrand são lembrados pela vida pública de disciplina e de castidade, né? Claramente, homens que buscavam a santidade durante as suas vidas. Essa é a diferença entre um projeto centrado na pessoa que governa e uma referência que aceita ser menor do que a própria lei e a própria tradição. A última não busca autoridade para si, ela submete-se ao serviço da sua nação como missão e obrigação histórica de sua família. A regra é clara, né, meu irmão? De Santo Tomás a Leão XIII e Pio XI, a autoridade legítima serve ao bem comum sob a lei de Deus e aceita ser contida por uma regra superior. Ela não se prorroga a si mesma em nome do desempenho. Porque se tem algo que está provado ao longo da história é o grande desempenho e a eficiência da bigodagem. E falando em bigodagem, é hora do nosso Troféu Bigodagem. E o Troféu Bigodagem de hoje vai para ele, o pacificador que levou a galera para a paz do cemitério, Rafael El Jefe Trujillo. Para quem não conhece Rafael Trujillo, meu amigo, foi o governante da República Dominicana de 1930 a 1961, né? Um país caribenho, de comida virtuosa, chicharrón, guisados sinistros, né? Arroz amarillo, sofrito, pollo, habichuelas e travestis de corte finíssimo. Antes de Trujillo chegar ao poder, o país vinha de anos de política quebrada em facções, polícia fraca, chefes locais mandando mais que juiz, caudilhos, milícias e bandos armados no interior fazendo a zureta. O país estava num estado caótico e aí surgiu Trujillo, um homem de farda que dizia saber como pôr tudo no seu devido lugar. A esta altura, Trujillo já era chefe da Guarda Nacional, estourou a rebelião contra o presidente Horácio Vázquez e ele manteve a tropa neutra enquanto os aliados tomavam o poder. Em 16 de maio, houve eleição sob forte intimidação e Trujillo foi proclamado vencedor com quase 100% dos votos, tomando posse em agosto. Seu governo prometia ordem, luz no poste, asfalto na avenida, desfile, cartilha de bons costumes. A população, exausta do caos que o precedia, respirou e aplaudiu com alívio. Infelizmente, poucas semanas depois de assumir o cargo, em 3 de setembro de 1930, o furacão San Zenon destruiu a capital e ele usou a reconstrução para ampliar o seu controle. Afastou e prendeu adversários, comprou lealdades regionais e colocou a polícia e a imprensa sob a rédea do palácio. E assim, a empolgação consigo mesmo foi tomando conta de Trujillo.
A população o aprovava, é verdade, mas ele se aprovava a si mesmo mais e mais a cada dia. Decidiu então colocar a sua foto em todas as repartições públicas. Em seguida, rebatizou o nome da capital com o próprio nome e Santo Domingo virou Ciudad Trujillo. Ele era um baita líder, um grande comandante, um jefe. Ele merecia. Em 1937, Trujillo implementou uma política para combater o contrabando, o roubo de gado e a criminalidade dos haitianos que resultou no massacre de Perejil, na fronteira com o Haiti. Em tese, a ideia era ir atrás de contrabandistas, bois ladrões e moleques piranhas, mas que se diz é que o exército passou a aplicar a palavra teste Perejil. Quem falasse a palavra com sotaque era executado. Pelo número de mortos, entre 17 e 35 mil, não surpreende que tenha sido algo assim na base de uma palavra, né? Nos anos 50, conforme os problemas internos aumentavam, Trujillo fundou o CIM, um serviço secreto para investigar pessoas, censurou jornais e deu sumiço em alguns desafetos. Diante dos abusos que aumentavam cada vez mais, em 1960, os bispos leram uma carta pastoral em centenas de igrejas cobrando liberdade e o fim das prisões políticas praticadas por Trujillo. Depois da carta dos bispos e mais alguns assassinatos, a rachadura virou cratera. Meses depois, o regime de Trujillo tentou matar o presidente da Venezuela com um carro-bomba e a Organização dos Estados Americanos isolou o país. A real é a seguinte, meu irmão, o contexto era de Guerra Fria, né? Trujillo era anticomunista e tinha tudo para contar com o apoio dos Estados Unidos. Mas a verdade é que ele estava no poder desde os anos 30 e nunca se preocupou com o comunismo até que viu uma oportunidade de tentar se legitimar com esse discurso a se colocar ao lado dos Estados Unidos. Só que o cara tinha feito a merda de matar um monte de haitiano, né? Entrou numa egotrip pesada e agora havia tentado matar o presidente da Venezuela, que ainda estava muito longe de virar um país socialista. Ser aliado no anticomunismo simplesmente não bastou e Trujillo ficou isolado. Como é o destino de quase todo tirano, né? O tirano ele pode até começar bem ali, mas aí, como é muito poder, começa a ser cercado de puxa-saco. A inteligência que chega para ele já chega viciada, ela já chega enviesada e com isso vai minguando a capacidade dele de tomar decisões. E é assim que ele vai caindo. E no fundo de todo poço sempre tem um alçapão. Sem o apoio externo e com a conspiração por dentro, em 30 de maio de 1961, Trujillo foi emboscado e morto na estrada para São Cristóbal. O clã ainda tentou segurar o poder, mas em novembro de 1961 a família teve que fugir do país. Em 1962 entrou um conselho de Estado e vieram as eleições e foi o fim do trujillismo. Sobrou apenas a vergonha do que tinha acontecido na história do país, a ponto de que atualmente elogiar o trujillismo em público virou crime na República Dominicana. O maluco terminou renegado pelo seu próprio povo. Exagero? Justiça? Sim. Mas o fato é que o maluco conseguiu virar persona não grata na própria terra. O legado de Trujillo são entre 17 e 35 mil haitianos mortos e no conjunto do regime as estimativas passam de 50 mil mortos. Infelizmente, a escalada do poder sem freio pode começar com um alívio diante de um problema grave, mas no longo prazo não se esqueça de que o poder corrompe e que o poder absoluto corrompe absolutamente. Fica aqui a Rafael Trujillo, o nosso troféu bigodagem. Rasta, o que você acha dos agnósticos? Não estou certo do que eu acredito neles. Rastão, o padrão ouro pode ajudar a moralizar a sociedade? Vocês saem do marxismo, mas o marxismo não sai de você, né? Uma pergunta aqui, ó. Perguntar não ofende. O padrão ouro, ele moralizou a sociedade a ponto de destruir a si mesmo? Rastão, não sei porquê, mas vejo pessoas com aliança de namoro e lembro de você. É o maior crachá de otário que existe, né? Eu desejo união estável para todos.